Será que finalmente a EA conseguiu entregar o tão esperado jogo que todos nós esperávamos quando vimos um anúncio de Battlefield 2042? Ou será que estamos tão acostumados com entrega de baixa qualidade que qualquer novidade parece excelente? Talvez tenhamos perdido o nosso senso crítico, ou seja apenas um delírio coletivo. Armored vehicle requested at my mark. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar claro que ele será uma discussão franca e aberta. E obviamente ele pode ferir a opinião de alguns fãs, ou até ferir a sua opinião. Você é bem-vindo para compartilhar sua opinião aqui embaixo nos comentários, desde que você respeite a minha opinião e a opinião do outro amigo que tem uma opinião diferente da sua. Se você entrou nesse vídeo só para ouvir o que eu vou falar agora, bom, deixa o like aí. Battlefield 2042 melhorou sim. Melhorou bastante, tá um jogo legal de jogar, tá um jogo gostoso de jogar, dá vontade de jogar. Como eu disse, tá? Vamos evitar brigas desnecessárias. A gente não precisa definir um time pra apoiar, tá? A gente não tem um lado A nem um lado B. Se você gosta de jogar o jogo, tá tudo bem. Se você não gosta, também não tem problema algum. As pessoas têm opinião diferente e nesse vídeo eu vou dar a minha opinião, né? A opinião do Mendes sobre esse assunto, né? Como está Battlefield 2042. No meu último vídeo eu falei um pouco sobre o que sabemos sobre o próximo Battlefield e como mencionei no início dele, muitas pessoas ficaram em dúvida depois que eu disse que Battlefield 2042 foi um fracasso. Bom, eu quero esclarecer isso e falar para vocês que aqui no meu canal eu prezo pelos meus inscritos e nunca venderia a minha opinião ou me submeteria a qualquer pressão externa. Não estou dizendo que outros youtubers que estão por aí fazendo conteúdo de Battlefield receberam pagamentos ou se submeteram a algum tipo de pressão, né? Sofreram algum tipo de pressão. Longe disso, tá? A minha qualidade, a minha transparência e o respeito que eu tenho pelos meus inscritos são muito importantes para mim. Quando o Battlefield 2042 foi lançado, eu fui um dos primeiros no Brasil a criticar o jogo. Naquela época, muitos youtubers e fãs do jogo ficaram irritados com as críticas, mas eu me mantive fiel à minha opinião. Agora, quase 2 anos depois, as coisas mudaram. E o Battlefield 2042 se tornou um jogo legal e divertido de jogar. No entanto, é importante entender que, embora o Battlefield seja uma franquia muito respeitada, ela não é tão relevante e rentável para a EA quanto FIFA, por exemplo. Então, quando o Battlefield 2042 foi lançado, a Electronic Arts esperava o quê? Esperava que fosse um grande sucesso, todo mundo estava hypado. Bom, infelizmente, a primeira impressão do jogo não foi muito boa. As pessoas pagaram pelo jogo na época do lançamento, ficaram tão chateadas ao ver que ele estava sendo oferecido gratuitamente na PS Plus. E olha, pra mim, isso não faz diferença alguma, tá? Apesar de eu ter pagado também R$400. Foi uma tentativa da EA de salvar o jogo. E tem dado certo, tem funcionado. Isso, né, de ter dado o jogo de graça aí, ou colocado ali no Game Pass, gerou um sentimento de injustiça entre a galera que pagou 400 pila pelo jogo e esperava ver o melhor da franquia. Como eu disse, pra mim não faz diferença alguma, eu acho que quanto mais pessoas acessando o jogo e jogando, melhor. Desde o lançamento, o Battlefield 2042 tem sido objeto de críticas por conta da falta de conteúdo em relação a jogos anteriores da franquia, como o Battlefield 4, por exemplo. É fato que, em comparação ao seu antecessor, Battlefield oferece uma experiência muito mais limitada e superficial. Coisas que existiam, como algumas movimentações, né? Eu não vou citar tudo, mas falando da parte de movimentação que existiam no Battlefield 5, foram capadas em Battlefield 2042. Se a gente falar de Battlefield 4, então, que possuía uma grande quantidade de mapas, armas, veículos, terrestres, aéreos, aquáticos, enfim, sem falar do sistema de progressão do Battlefield 4, que era muito mais profundo e envolvente do que o de Battlefield 2042. O BF 2042 tem apenas um número limitado de mapas que parecem ter sido criados às pressas. Foram criados às pressas. Para você que não sabe, Battlefield 2042 seria um Battle Royale free-to-play da franquia Battlefield. Era na época o auge, o jogo começou a ser desenvolvido no auge do Warzone. E a EA, vendo isso, que o Warzone estava um sucesso, queria fazer um concorrente à altura. Battlefield 2042 começou a ser desenvolvido como um free-to-play, um Battle Royale free-to-play, e no meio do caminho decidiram mudar, né, e encaixar um jogo AAA da franquia Battlefield. Por isso o jogo não tem campanha, que já é uma decepção para muitos jogadores. Por isso o jogo chegou com diversos problemas, sem o sistema de classes, porque o jogo não estava planejado para ser um lançamento AAA da franquia Battlefield. Era para ser um jogo free to play e você consegue perceber isso na gameplay desse jogo. Você consegue perceber isso, principalmente se você voltar lá no lançamento, como era um jogo que você... Enfim, se fosse de graça tava tudo ok, sabe? Mas não. Vocês podem argumentar aí embaixo que os novos jogadores da franquia não vão notar tanta diferença, mas isso não justifica a falta de inovação e qualidade que muitos fãs antigos esperavam desse jogo.
De fato, houve melhorias no jogo desde o lançamento, mas isso não apaga o fato de que muitos jogadores compraram um jogo incompleto e repleto de bugs. O problema é que a indústria de jogos tem se acostumado a lançamentos problemáticos e muitos jogadores parecem aceitar essa situação. No entanto, é importante criticar essa postura e exigir que as desenvolvedoras, galera, entreguem jogos populares como a franquia Battlefield em um nível muito mais aceitável. O público que compra o jogo merece receber um produto final de qualidade pelo preço que pagou, ainda mais a gente que pagou R$400. Eu acho que muitos de vocês que me assistem também pagaram R$400 pelo Battlefield 2042. Mendes, o jogo melhorou bastante, o jogo mudou, é outro jogo agora, hein, Mendes? O jogo tá bom pra jogar, de fato, como eu disse pra vocês no início do vídeo, o jogo mudou, hoje em dia é outra coisa. Hoje em dia o jogo tá como deveria ter sido lançado. Imagina se esse jogo estivesse da maneira como está hoje, lá no lançamento. Quantas coisas novas, quanto conteúdo novo a gente teria em Battlefield 2042, porque o jogo provavelmente teria muito mais players, né? Não seria o fracasso comercial que foi. E quando eu falo fracasso comercial, não é o Mendes que tá falando, tá? É a própria EA, a Laura Miele, diretora-geral de todos os estúdios da EA, falou isso, foi um fracasso, né? Não atendeu as expectativas deles. E eu já relatei aqui no canal coisas que ainda não estão presentes em Battlefield 2042 e provavelmente não vão estar, como por exemplo, não existe o modo história, modo campanha, não existe o navegador padrão de servidores tirando o modo portal, sem emblemas personalizados, sem servidores comunitários permanentes, que seria muito útil, né, para clãs e eventos, sem campo de teste. Quem lembra do CTE? Pois é, o número de armamentos é menor se comparado aos outros jogos da franquia. Sem inclinação manual, sem mergulho enquanto nadamos, sem movimentação durante a ODS pronada, sem corrida agachada, sem rolar após cair de altura, sem mecânica de supressão. Essa daqui eu não me importo muito, tá? Inclusive eu acho que eles estão trabalhando nessa atualização, já atualizaram isso. Mas enfim, se falar de veículos, a gente não tem veículos navais, não tem animação de entrada e saída de veículos. Ah, Mendes, mas isso é detalhe, eu não me importo com isso, tá bom. Eu tô falando coisa que a gente tinha em outros jogos que esse jogo aqui não recebeu. São menos opções de personalização de motorista, piloto de veículos, enfim. Tem muita coisa que tiraram, não tem o modo Commander, não tem habilidade especial de chamada de esquadrão como a gente tinha no Battlefield 5, não tem melhoria de campo para esquadrão, são poucas facções, não tem sistema de clã, o tamanho do esquadrão é menor, mapas do jogo, mapas bases do jogo são horríveis, a destruição, se comparado a outros jogos da franquia, é muito mais capada, o equilíbrio da jogabilidade de veículo e infantaria a gente sabe que é um problema, enfim, isso daqui eu não vou nem ligar muito porque balanceamento resolve, mas a Levolution, cara, que foi o melhor da franquia Battlefield, a gente tem um tornado que passa pelo mapa e não muda nada no mapa. Você tem noção disso? A gente tem um tornado, em todos os mapas tem tornado, vamos colocar tornado em tudo, hein? Fizemos um tornado, vamos falar de tudo. A gente tinha mapa no Battlefield 4 que alagava, mapa que represa estourava, descia uma pedra quebrando tudo. Enfim, aqui a gente não tem um Levolution que muda tantas coisas. A gente tinha um mapa em Battlefield 4 que caía um prédio. Isso na geração passada. A gente tá na nova geração, né? Na geração atual, mas enfim, na nova geração. Galera, sem dúvida, há mais coisas que precisam e podem melhorar. O fato é que Battlefield 2042 é um jogo extremamente limitado se comparado às outras experiências da própria franquia. É uma boa notícia que algumas melhorias têm sido feitas. Mas isso que aconteceu, isso que a DICE fez, não é pra aplaudir não, cara. É mais do que a obrigação deles. Pagar mais de R$300 num jogo incompleto que, mesmo mais de um ano após o lançamento, ainda precisa de alguns trabalhos para alcançar o nível dos outros Battlefields, né, já lançados, é decepcionante. E de novo, tá? Não me interprete mal, não é errado se divertir com o jogo. É bom se divertir. Mas a gente não pode aceitar que esse tipo de tratamento por parte da EA seja normalizado. Lembra quando o Cyberpunk 2042 teve problemas? Que a CD Projekt Red assumiu lá e falou, olha, quem quiser reembolso a gente dá. Agora, quem acreditar no jogo, fica aqui que a gente vai melhorar o jogo. Por que a EA não fez isso? Eles se recusaram na época a reembolsar. A EA não reembolsava. Enfim, de novo, Battlefield 2042 melhorou bastante. Se você está assistindo esse vídeo aqui e ainda não baixou o jogo para dar uma nova chance para ele, eu recomendo muito que você baixe e dê uma nova chance para Battlefield 2042. Pois o jogo de fato melhorou bastante e merece muito a sua segunda chance. Eu sei que você deve estar com o coração ferido ainda por conta de tudo isso que eu já falei aqui no vídeo, por conta de todos esses problemas que a gente está maquiando e deixando de enxergar porque o jogo melhorou, ficou bom. Mas mano, a gente é fã da franquia Battlefield. E agora que o jogo tá bom de jogar, vamos aproveitar, vamos jogar e vamos torcer que o próximo jogo da franquia seja muito melhor entregue do que Battlefield 2042 foi.
Deixa aqui embaixo a sua opinião, lembrando, respeitando a opinião do amiguinho, respeitando a minha opinião. E deixa o like e compartilha esse vídeo com o seu grupo de BF. Quero saber o que a galera acha de Battlefield 2042 e achou dessa bagunça toda que foi o lançamento. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima. Fui!